Obrigado novamente pela disposição de tempo, Herbert. O Herbert é mestre, Herbert de Oliveira Barbosa Duarte, ele é mestre. Atualmente ele é doutorando do programa de pós-graduação em biodiversidade da Universidade Federal do Amapá. Ele desenvolve a tese com ecologia populacional de onças, né, em ilhas, lá, acho que o William falou um pouco. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso, trabalhou com ecologia de mamíferos de médio e grande porte no Cerrado, e também trabalhou com relação atrativos para mamíferos tropicais. E ele também atua na consultoria ambiental, especialmente em biodiversidade, ecologia e conservação. Agradeço novamente, a palavra está contigo e estamos ansiosos aí pela palestra. Obrigado pela apresentação. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Então, já estou apresentado, eu acho que é isso, é um prazer falar para vocês. Vamos para a aula, né? Certo? Está compartilhando aí, tá tranquilo? Tá tudo certo. Tá. Então, quando o William me pediu para dividir a aula com ele, ele sugeriu que escolheu a radiotelemetria GPS, né? O tema ou a tricologia. Por estar estudando um pouco mais radiotelemetria e GPS, que é uma metodologia que a gente futuramente pretende aplicar com as onças, eu escolhi essa parte, né? Então, o que seria, né, esse método de radiotelemetria e GPS? É um monitoramento feito à distância, né? Na questão da radiotelemetria, utilizando ondas de rádio, que são ondas de baixa frequência, né? Para monitorar animais que sejam animais fixos, sésseis, ou animais móveis, né? É mais comum para animais móveis. Então, geralmente é utilizado para locais de difícil acesso, né? Ou quando não tem como entrar em contato com o animal diretamente, ou ainda, então, animais mais esquivos, assim, né? Animais que não são, que têm baixa densidade, não são fáceis de você estar monitorando com outros métodos, né? Por exemplo, que é o caso da onça pintada, né? Que é o táxon que eu trabalho, né? Mas essa abordagem, ela é amplamente usada para outros carnívoros e outros mamíferos também, né? Então, passando aqui, ele, apesar de ser um método muito caro, e realmente ele é eficiente, né, para o monitoramento. E a gente consegue acompanhar o animal, onde ele está andando, onde está frequentando, se ele está... qual tipo de ambiente ele pode estar usando, né? E aí, a partir desse monitoramento, a gente consegue fazer análise de área de vida, por exemplo, né? Que a área de vida é a área que esse animal utiliza, né? Ao longo da sua vida. Ele estabelece um território, que é diferente um pouco da área de vida. O território, digamos assim, uma comparação assim superficial, o território seria o seu quarto, a sua casa. E a área de vida, o seu bairro, a sua cidade, né? Você, apesar de andar pela sua cidade, pelo seu bairro, igual a questão do animal, ele anda na área de vida, explora nichos nessa área de vida e tal, o território dele é uma área menor, mais restrita, que esse sim que ele geralmente apresenta o comportamento de defesa, né? Então, assim, a radiotelemetria, em resumo, é importante para a gente avaliar a área de vida, o território, a dispersão, né? Para onde as novas gerações estão indo, se elas estão se dispersando para distante dos seus progenitores, ou se estão ficando muito próximo, né? Isso é importante para avaliar a questão de endogamia, né? A questão, às vezes, de falta de habitat, né? O animal não consegue ir para muito longe porque, às vezes, também não tem habitat, né? Então, leva para outra questão da interação também, né? Como que esses animais, igual eu falei anteriormente, interagem com habitats e também com suas presas, né? Com as populações de presas. Então, a radiotelemetria é caro, como eu falei. No final, eu vou compartilhar aqui com vocês um exemplo de orçamento que eu fiz, que é uma tecnologia mais recente, né? Que usa celular, o GPS e o VHF. Só para vocês terem noção do preço. O que eu estou falando aqui é muito caro. Então, assim, a gente pode
se basear esse tipo de metodologia, né, a partir do seguinte modo de funcionamento. Até então, né, a gente vai pegar do mais antigo para o mais recente. Então, mas não quer dizer que o mais antigo não seja mais usado e não tenha a sua eficiência, né? Então, a gente tem o VHF convencional, que seria o primeiro a ser utilizado, né? VHF vem da sigla em inglês, mas traduzindo fica alta frequência, né? Seria ondas de alta frequência. E essas ondas são interessantes quando você tem outros equipamentos, né? Tipo antenas, receptores, e ela tem suas limitações de uma área mais restrita, diferente do UHF, né? Que seria ondas de ultra frequência. Com elas é possível utilizar o satélite como suporte, então você tem uma abrangência muito maior e você não fica dependendo tanto de antenas mais focadas regionalmente. Mas, como eu vou falar, vocês vão ver que ambos têm suas vantagens e desvantagens. E aí tem a união de algum deles, né? O VHF mais o HF, ou o GPS mais o HF, o GPS mais VHF e, mais recentemente, GPS mais celular. Como eu falei, o orçamento que eu fiz incluía GPS mais celular e mais VHF. Aí depois eu vou explicar o porquê. Então, o sistema VHF mais convencional, né, falando mais basicamente, assim, introduzindo, seria um sistema mais utilizado e mais antigo. E ele tem, como eu falei anteriormente, necessidade de uma antena, né, de preferência direcional, bidirecional, que ela não só mostra o sinal, mas também ela apresenta a direção desse sinal. Isso vai ajudar na hora de fazer a triangulação. O receptor, né, para esse sinal, um GPS ou uma bússola, que é importante para fazer a triangulação em campo, né? Você vai ter que calcular questões de graus e com isso você vai precisar fazer O GPS é melhor, né? Que a gente já aponta diretamente. E um mapa, né? No caso do uso da bússola. Geralmente carro, avião, ou como é meu caso, que eu trabalho numa área de bastante igarapé, que são canais, lagos e barco, né, no caso, ou embarcações, ou a pé também, dá para fazer a triangulação, né, percorrendo transectos e recebendo esses sinais, também é possível. Lógico que é muito mais eficiente com algum veículo, né, seja barco, avião ou carro. Então, apresentando os tipos de antenas, né, a gente tem as antenas direcionais, né, que ela mostra o sinal e a direção desse sinal. Então, como tem essa ilustração aí no canto, você vê que aonde que é o sinal mais concentrado, ela aponta a direção, né? Então, ela consegue demonstrar que naquela região o sinal tá mais forte, né? Em outras palavras, e consegue direcionar, você consegue ter uma noção de distância disso. Então, ela é mais eficiente do que a antena omnidirecionais, né? Que verifica só a presença e a ausência. É importante a gente ter a noção do sinal, mas a gente não vai ter a noção da força desse sinal, da frequência desse sinal. Então, na hora de fazer a triangulação, isso pode dificultar, né? Porque a triangulação, ela tem um princípio parecido com o efeito Doppler, né? Que é basicamente a frequência, né? O intervalo entre as ondas, ela é menor próximo da emissão do sinal. E conforme vai distanciando, as ondas vão ficando menos frequentes nessa oscilação de onda. Então, por isso que é importante a gente ter uma antena que consegue nos mostrar esse efeito, né, da onda. Uma que só apenas emite um sinal e que não demonstra esse efeito, geralmente complica um pouco a análise. E aí a gente tem aparelhos receptores, né, que
nada mais, nada menos, como fala o nome, ele vai receber o sinal e vai nos dar informações úteis, vai nos dar dados, né, números, para a gente inferir as nossas análises, né? E como o William vai trabalhar com vocês na prática, vai ficar muito mais claro as coisas lá depois. Desculpa, perdi, pessoal. Mas é mais prático, é mais fácil, né? Trabalhar com programa. É isso que eu queria falar. Do que é viável trabalhar também com bússola, mapa, GPS, a recepção dos sinais, mas o programa converte, né, as variáveis, converte os números, os códigos, as coisas necessárias e nos dá a resposta. Não que seja simples também, trivial, e que a gente não precisa entender a ciência ali por trás. Mas a coisa se torna mais prática e mais clara com o uso do programa, né? Então, você transcrever o sinal analogicamente, digamos assim, e usar a bússola, o mapa e tudo, para ir triangulando manualmente, é uma coisa mais complicada, mas também é válido. E aí a gente tem o transmissores, né? Esse aqui é um transmissor VHF, então é só substituir um dessas figuras aí, DVD, câmeras, PC, por exemplo, pelo receptor, né, da antena. Então, o receptor vai emitir o sinal para esse transmissor, e esse transmissor, por sua vez, emite o sinal para um dispositivo do nosso interesse, né? Geralmente um computador ali, que está ali para análise dos dados, ou às vezes até um celular. Então, basicamente, só voltando aqui para a gente relembrar, a gente vai precisar de, primeiramente, né, a coleira com GPS no animal, a antena, receptores e transmissores, e os dispositivos para você receber as informações e fazer as análises, né? Eu não falei muito sobre captura, sobre a coleira propriamente dita e tal, porque isso vai ser variável de espécie para espécie, né? Para onça é uma, para anta é outra, para os pequenos é outra. Enfim, o objetivo era mais falar sobre a telemetria, né? Então, mas só para deixar claro, aqueles exemplos passados são uma captura que eu fiz, a outra o William da Parda, lá era o William, né, que estava no trabalho. Então, foram com onça pintada, com outra com onça parda, foram com grandes carnívoros, né? O princípio da triangulação, da telemetria é o mesmo, mas o dispositivo que vai no animal que vai mudar de espécie para espécie. Então, vai ficar mais claro quando vocês fizerem a prática, mas a triangulação funciona da seguinte maneira. Digamos que o eixo X aí, desse gráfico à nossa direita, seria um transecto que vocês estão percorrendo no campo, né? E aí, naquele primeiro ponto, você recebe um sinal. Digamos que você recebe o sinal do ponto A, né? Então, você continua no seu transecto até aquele segundo ponto. Isso no eixo X. Nesse segundo ponto, você vai receber um sinal mais forte do ponto A. Então, você já vai ter 2 pontos de referência para triangulação. Você pode continuar andando e circundando esse ponto para pegar mais pontos ainda, mas dessa forma já é possível você estimar, né, chegar perto da localização do animal. E como mostra no gráfico, quanto mais distante o ponto, né, maior é a distância que você vai ter que andar para conseguir fazer essa sobreposição de sinais e conseguir pelo menos 2 pontos, né, de referência para fazer essa sobreposição e começar a triangulação. Então, digamos agora, no outro extremo, que o animal está lá no ponto D. Então, novamente, voltamos lá no eixo X, no primeiro ponto.
A partir desse primeiro ponto, o animal está no ponto D, você vai receber um sinal. E como que você vai receber um sinal? Com uma frequência de onda, né, menor do que quando era no ponto A. Significa que esse animal está mais distante. Logo, você vai ter que andar mais sobre o eixo X, que seria seu transecto, até aquele último ponto do que você teria que andar se fosse no ponto A, por exemplo. Então, depois, quando abrir para as perguntas, assim, não é tão simples e trivial de entender isso, né? Se vocês quiserem perguntar, tiverem alguma dúvida, a gente tenta esclarecer. Mas, só para reforçar mais uma vez, eixo X é seu transecto. Então, você está andando pelo seu transecto. Primeiro ponto, você sente o animal lá no ponto C, digamos. Ele vai ter uma frequência de onda, digamos, maior que o D, mas menor que a A. Ele está uma certa distância intermediária entre o ponto mais extremo e o mais próximo. Logo, você vai ter que andar mais do que o ponto A para chegar no ponto C, né? Para você conseguir fazer um segundo ponto de referência e assim fazer um ângulo que dê para avaliar e fazer uma triangulação. Só que você não vai precisar andar tanto igual o ponto mais extremo, que seria o ponto D. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo slide. Aqui é uma forma de tentar ilustrar, né, o que eu expliquei no gráfico anteriormente. Digamos que nessa figura mais abaixo aí, nós temos três pesquisadores em campo coletando dados. O A, o B e o C. Ou um pesquisador andou no ponto A, andou no ponto C e andou no ponto A, B e C, né? Pegando o sinal da onça que ele está lá atrás. Logo, ele conseguiu fazer três pontos, né, referências para sua triangulação. A localização estimada do animal será o ponto, né, que contempla a sobreposição das três pontos de referência. Se fosse 4, os 4 pontos, 5 pontos, ou os dois, como mostrei no gráfico anterior, aquele ângulo, que é o caso também da ilustração aí já um pouco mais acima, né? Você tem a oncinha aí, né? E você tem dois pesquisadores recebendo os sinais. E, ao mesmo tempo, eles também têm a noção da distância que eles estão entre eles, né? Logo, você também tem uma triangulação pela sobreposição desses pontos. Então, dá para você estimar aonde que a onça está em campo mesmo, né? Isso é interessante, por exemplo, para você quer localizar o animal em campo, para ver algum comportamento particular que ele está tendo, igual lá no local que a gente trabalha, geralmente as onças vão ao mar pescar, né? Então, se a gente consegue ver que ela está andando em direção ao mar, né? Triangulando o sinal, a gente às vezes consegue abordar ela e ver essa interação que é bem interessante. Ou se o animal, porventura, morre, há tecnologias mais recentes que já avisa que é morte, né? Mas as mais antigas, o sinal simplesmente ficava parado, né? Por alguns dias e tal, e isso era importante para triangular o sinal e chegar lá e ver se o animal tinha vindo a óbito, ou às vezes, na melhor das hipóteses, era uma fêmea que estava parada porque deu cria, né? Então, é interessante usar as antenas em campo e geralmente fazer isso em equipe, né? Facilita o trabalho, ou fazer com algum veículo, que você consegue triangular e chegar na localização do animal. Então, aqui é só para a gente reforçar, né, a lógica da triangulação. Aqui, novamente, a gente tem 3 pesquisadores, ou ainda a gente pode ter 3 pontos que um pesquisador andou, que há uma sobreposição de sinais e a localização estimada é na porção mais, digamos assim, central dessa sobreposição de sinais.
Então, por isso que eu falei que é muito mais fácil o uso de um programa, né? O uso da inteligência artificial para nos auxiliar, porque é possível chegar manualmente nisso, mas a precisão vai ser bem menor. E essa fotinha de uma onça, que ela tá com coleira, não sei se todos podem ver, ela é lá da nossa ilha lá, né? Infelizmente já parou de mandar sinais, a gente não tem muita noção sobre onde essa onça fica andando agora, mas era um macho, enquanto mandou sinais, ela andou bastante. Ela andou mais de 60% do território da ilha, né? Então, a área de vida é bem grande e é uma tecnologia que extrapolou o VHF, nesse caso. Tinha o VHF para localizar em campo, mas também tem a tecnologia celular, GPS mais celular, que a gente tem um sinal de GPS, né? A, a localização através de GPS, essa localização ela é guardada em um banco de dados emitido por satélite e que nos enviam por celular. A gente recebe por SMS, recebe também documentos, arquivos para usar em programas tipo Google Earth, né? Para localização do animal quase em tempo real, assim. Vou falar mais à frente, né? Então, como eu falei, né? É comum ter alguns erros de dados, né? Na localização dos animais, porque não não te dá uma exatidão, te dá algo aproximado, né? E quanto mais pontos você tiver, mais a aproximação será exata. Mas ainda assim é sujeito a erros, ainda mais em campo, né? Que tem outras variáveis que vai interferir ali na sua logística. Então, a transição para métodos de satélite com ponto fixo melhorou bastante. E aumentou também a cobertura, né? Então, logo, a gente tem o sinal sendo emitido por satélite, né? E esse satélite manda para uma central, tem uma torre, né? Que tem uma tecnologia melhor para receber sinais, tem uma abrangência melhor, tem uma eficiência melhor. E aí essa torre encaminha para o cliente, no caso, o pesquisador, a gente, né? E essa tecnologia ela é feita por UHF, né? A ultrafrequência, que é maior do que a alta frequência lá, o VHF. Tem o Argus, né? Que é do INPE, né? Que é um sistema de satélites brasileiros, inclusive, né? E ele é um sistema de satélite antigo, né? E a seleção do sinal é feita por codificação digital. A triangulação é feita por satélite baseado no efeito Doppler, igual eu falei, né? A triangulação vai explícito da triangulação, mas agora a gente tem incluído o satélite que vai receber esse sinal e vai mandar para uma torre, né? E está mudando um pouco a tecnologia para a Ultra, porque ela tem uma abrangência maior, então a gente consegue colocar o satélite na metodologia e isso nos dá uma maior cobertura, né, digamos assim. Tem sua vantagem ao VHF, mas também tem desvantagens, né? Então, o transmissor de UHF fica no animal, né, na coleira, no caso da onça, por exemplo, e há um contrato de serviço com o INPE, né, com o centro que gerencia, que geralmente está vinculado ao INPE, né? E você recebe por computador ou fax os dados, né? Então, é algo já um pouco mais antigo mesmo. As características do Argos, as boas são que você faz pouco campo, né? Não tem a necessidade de ficar andando muito atrás do animal, pegando vários pontos. Abrange o planeta, como eu falei, tem uma abrangência muito maior. Qualquer dia e hora, sem sobrevoo, às vezes você gasta muito, né, com essa logística do aluguel do voo, do carro, do barco. E você tem uma seleção digital. No entanto, é um serviço que é cobrado por dia, né? Tem taxas, tem contratos, né? Tem um gasto, você pode economizar, não tem sobrevoo, mas vai ter outro gasto. Floresta densa e chuva, né? Intempéries, assim, dificultam, até impedem, né? A transmissão. Então,
Para quem trabalha na Amazônia, sabe que não é muito legal, né? Você ter uma tecnologia sujeita a falhar com esse tipo de coisa. E, além da manutenção ser cara, esse PTT aí é o transmissor, né? Nada mais do que o transmissor que fica na coleira. Ele é pesado. Então, também tem o problema de incomodar o animal e de até atrapalhar certas condições do animal. Então, aqui é só uma tabela só para falar de uma forma mais superficial mesmo, só para ter uma noção da questão de erros, né? Que eu falei sobre a precisão da localização do animal. Então, dependendo da classe, né, do serviço que você contrata e da metodologia, dos materiais, né, como fala, dos outros equipamentos, das outras tecnologias, melhor dizendo, que está envolvida ali naquele pacote de serviço, você vai ter erros menores maior, né? Então, erro menor de 150 metros seria de classe 1, né? Até erros que vão subindo, a categorias que não têm estimativas tem erro, e categorias que têm localização via GPS, então o erro é mínimo, né? E aí já a gente vai entrar na questão das combinações. VHF mais o HF, né? Qual que é o sentido de usar esses dois? É usado em mamíferos terrestres de médio e grande porte. Como eu falei, o HF é pesado, então dificilmente vai ter gente que trabalha com pequeno usando. São dois transmitores juntos, mas são independentes, né? Próximo slide a gente vai entender melhor, mas eu acho que pela explicação está dando para ter uma noção, né? O HF, a anteninha ali, triangulando, o HF vai ter uma abrangência maior, satélite. O rastreamento via satélite, convencional. Bom, né? Alta flexibilidade, as vantagens dos dois, e você tem garantia de dados. No entanto, muito peso e alto preço, né? O HF já é um pouquinho caro, com o VHF vai se tornar ainda mais caro. Então, para ilustrar a situação, você tem o pesquisador aí com a sua anteninha VHF, que há um dispositivo VHF também na coleira do animal. Esse dispositivo emite o sinal para o pesquisador em campo, ou para os pesquisadores. E daquela forma que eu já expliquei, ele vai andando, ou os outros pesquisadores vão recebendo sinal também, vai triangulando em campo, e com isso vai conseguindo ter noção por onde o animal está andando em campo, ou se o animal está parado, se ele está se movimentando, se ele está indo pescar, no caso. Então, ele é muito interessante para essa abordagem mais direta de campo. E outro detalhe, né? Está chovendo, está na floresta densa, o VHF não vai falhar igual o HF. Já o HF nessa abordagem, você também tem um dispositivo lá, o PTT na coleira do animal, pesado, mandando sinal, geralmente, né, para 3 satélites ou mais. Também no mesmo princípio daquela lógica de triangulação. E os satélites vão receber sinais, vão mandar com uma estrutura física em terra, com uma torre de recepção, e essa estrutura vai mandar o pesquisador, por fax ou computador, como eu tinha falado, né? Então, o pesquisador está em casa, ele está recebendo o sinal por HF, ele está tendo noção ali do que o animal está fazendo. O pesquisador está em campo, ele está usando o VHF, ele está conseguindo fazer as abordagens ali que ele achar necessário. E aí, com o advento do GPS, né? Então, as coisas melhoraram muito em termos de geolocalização. Por que não fazer essa inclusão, né, na telemetria, né? Que aí passou a ser telemetria mais GPS. Deixou de ser só telemetria. Então, usando em animais terrestres médio grande também, né? Novamente, por causa do peso do UHF. O receptor GPS faz a localização, né? E o PTT transmite os dados para o satélite. Então, tem uma alta acurácia, agora boa, por causa do GPS. Pouco tempo, pouco campo, novamente, né? Você vai estar trabalhando muito mais remotamente, não tem a necessidade
de estar fazendo triangulação em campo, andando, né, sobrevoando e tal, como o planeta. O ruim é o preço é muito alto, né? Então o HF já é um pouco caro, o GPS é mais caro ainda. Muito peso no sentido do UHF, né? E chuva e floresta impede novamente o HF. O GPS, para ele, isso não é problema. Então a gente tem. Eu resumi aqui, né? Na verdade, o William que fez a figura, mas foi resumido aqui o satélite de UHF, né? Tem mais satélite, mas a gente colocou só um aí. E aí a gente tem três. Tem espaço, né? E mostrar os três satélites GPS, que tem o sinal no rádio colar, né? Então, emitir o sinal, então você tem uma precisão de onde o animal está. E esse sinal é emitido novamente pelo satélite, pelo UHF, né? Pelo PTT que está na coleira. E a gente recebe esse sinal, novamente pelo computador fax, uma precisão muito maior, né? Não tem a necessidade de ficar andando em campo, triangulando o sinal, porque o GPS já fez isso para a gente com uma precisão bem melhor. E mandou isso por satélite. Só que se a gente tem um GPS, né, que nos dá essa precisão e envia isso por satélite, e é mais leve, qual que é o sentido de continuar insistindo em UHF, né? Então, por que não combinar GPS e VHF? É um sistema mais recente, mais usado em animais terrestres, ou seja, mais leve, então dá para aplicar em animais menores. A posição é obtida via GPS, né? E o pesquisador pega os dados via VHF. Pode-se fazer a triangulação também. O equipamento, né? Receptor GPS mais o transmissor VHF no animal, na coleira, né? O receptor VHF, como eu falei anteriormente, a antena, bússola GPS, caderneta de campo, carro, avião. Então, assim fica mais claro e mais fácil de explicar, né? Novamente, você tem a geolocalização através de GPS e você recebe o sinal VHF em campo. Então, você não tem a necessidade de ficar triangulando para estimar a localização do animal. Você simplesmente vai utilizar a antena e já vai diretamente na localização do animal. É algo com um pouco mais de precisão. Só que o GPS mais VHF, ele geralmente não é utilizado sozinho, né? Ele é utilizado com uma tecnologia auxiliar que vai te mandar esses dados para um dispositivo. Atualmente, usa o seu celular, mas um pouco mais recente podia usar software de computadores, né? Então, como eu falei, é um sistema mais usado, mais recente, né? Usado em animais que podem ser usados em animais menores. A posição é obtida via GPS, né? No mesmo sentido do VHF. O celular faz a transmissão dos dados e o pesquisador recebe os dados via telefone. Então, não há necessidade de ir a campo para receber o sinal via VHF para localizar onde o animal está. Você está no seu celular, você já recebe o sinal GPS. Então, você já sabe onde o animal está andando. Tem um atraso, né? Não é em tempo real, mas dá para você estimar bem a localização do animal. Então, os equipamentos, geralmente, o receptor de GPS, na coleira, e de celular, né? Uma rede de cobertura de celular, então é importante ter cobertura de celular. Isso aí inviabiliza em alguns locais. E computador ou fax, né? Que, novamente, eu falei, você pode receber também, não necessariamente pelo celular, pode receber as informações pelo computador. Então, ela funciona da seguinte maneira. Você tem a geolocalização novamente por GPS, um sinal emitido por uma antena de celular, esse sinal é trocado com a coleira, né? No sentido igual o VHF faz, para dar uma informação mais precisa para o pesquisador.
Eu falei anteriormente que eu ia mostrar um orçamento que inclui GPS, mais celular, mais VHF, né? Por quê? O VHF é interessante quando a gente está em campo. A gente vai ter uma precisão, a gente vai conseguir localizar o animal, vai, às vezes, fazer uma abordagem necessária em campo. Com o celular, a gente tem um pouco de atraso. Então, às vezes, para fazer uma abordagem em tempo real, levaria um pouco mais de tempo, né? Então, às vezes, a gente não conseguiria ser tão eficiente contra o VHF. Mas não pense também que o VHF é muito rápido, né? Você taca a anteninha lá rapidamente, você já vai conseguir fazer a abordagem, porque às vezes também vai ter dificuldades. Então, pensando nisso, por que não unir, né, a melhor situação para todos? Eu vou procurar aqui o orçamento, por que não unir a melhor solução, o melhor de cada um, né, em uma só metodologia. Aí eu vou mostrar o orçamento aqui, eu vou te mostrar o porquê não. Seria interessante pra caramba, mas é muito caro. Deixa eu só ver aqui. Estão vendo minha tela aí? Tá projetando o GPS mais celular, o slide 24. Mas não tô... Tá, peraí. Agora estamos vendo? Agora sim. Tá. Então, Três Colares, né? Eu fiz um orçamento com a Log. Ela é uma empresa brasileira, né? E lógico que dá para, por exemplo, comprar diretamente do estrangeiro, talvez ter uma redução, né? Porque a empresa aqui no Brasil ela tem que lucrar. Talvez o imposto seja melhor comprar de fora. Mas, em média, né? Só para a gente ter uma noção, é uma quantidade de 3 colares, né? Que isso, quando a gente vai olhar de uma forma da amostragem, é pouquíssimo, 3 indivíduos, uma população, com a programação GPS, né? É um colar que tem uma tecnologia mais avançada, que ela avisa a mortalidade, então se o animal morreu, vai ter um aviso, e tem um drop-off, que é a desconexão da coleira automática. Você não precisa recapturar o animal para desparafusar a coleira e tirar dele. Quando vence o período, né, de tempo, a coleira se solta. No caso da coleira, né? Então, você tem um valor unitário de coleira de aproximadamente R$ 40.000. Então, o dispositivo que vai no animal, de geolocalização, ele vai estar numa faixa de 30 a R$ 40.000, um dispositivo. Aí a gente vai ter o software, né, de monitoramento remoto, né, e esses dados eles podem ser baixados pelo Google Earth, né, e esse software você geralmente vai pagar por ele, né, taxas para usá-lo, né, durante o período da amostragem, e também não é algo barato. E aí a gente continua, tem taxa de ativação do satélite, né, que também não é algo barato, e essa taxa de ativação é por colar, que você vai ter que ativar cada dispositivo, né? E aí tem cabo de transmissão de dados, né? Que é necessário para a estrutura. E aí a gente vem para a parte de GPS, ou GPS, desculpa, de VHF, né? Então, lá na coleira, a gente vai ter um dispositivo, nessa coleira em específico, um dispositivo de sinal GPS, um dispositivo de sinal celular e um dispositivo de sinal VHF, para unir o melhor de cada um, né? Com o celular a gente recebe o sinal na mão, tem todas as informações, já no software ideal para rodar e tal. Isso graças à tecnologia de geolocalização do GPS, e com o VHF a gente vai em campo e faz as abordagens necessárias. Então, a antena de VHF geralmente é mais de 10.000, 15.000 aproximadamente. Um receptor, que é o mais caro, né? Mais de R$ 30.000. O transmissor, né? Para o seu dispositivo. E taxas mensais de emissão. Então, um minuto aqui, volta lá para o slide.
Então, vocês... Nossa, eu não coloquei o valor final, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente tem um valor final de R$199 mil. R$200 mil. O que é R$200 mil, né? Para pesquisa em biodiversidade? Pouca grana, né? Então, o que torna inviável não é as limitações mais da tecnologia, né? O que torna inviável agora é a limitação financeira. Então, eu acho que eu espero ter ajudado a vocês a entender o que é triangulação, né? Um pouco como a tecnologia avançou e hoje o que mais nos limita e o que menos nos limita, né? Então, só continuando, os dispositivos usados, né? Geralmente a gente pode acrescentar outros dispositivos junto nesses aparelhos, coleiras, chips e tal. Esses outros dispositivos são interessantes para a gente avaliar, por exemplo, pressão de água, né, para organismos aquáticos, o pH, a temperatura, luminosidade, né, variações corporais, né, atividade ou mortalidade, né, e temperatura e até frequência cardíaca. Isso é interessante, né, para animal geralmente reintroduzido, que você quer acompanhar ao longo do tempo se ele vai estar se adequando àquela nova condição ali. É muito interessante esse tipo de informação, né? Informações fisiológicas, né, desse animal. Isso vai ajudar você a ver se você está tendo sucesso numa possível reintrodução, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de alguns estudos, né? Eu posso colocar lá no Drive o PDF deles. Eu vou falar só de forma assim mais resumidamente, o que cada estudo fez, assim, como vocês podem ver que a abordagem com o GPS pode variar, né? Em relação aos carnívoros, assim, por exemplo. Aqui a gente tem uma predispersão, né, em resumo, da área de vida de um novo ocelote, né, um jovem ocelote. Então, avaliaram como que é a dispersão e depois a possível estabelecimento de área de vida de um ocelote que está deixando os cuidados parentais, né? Essa foi uma abordagem com a coleira. Então, os resultados da coleira GPS, nesse caso, mostraram que a jaguatirica, né, o ocelote, no caso, Leopardos pardalis, da dispersão dela, ela mantém uma área de vida razoavelmente próxima à dos progenitores, né? E graças a esses sinais que foi possível verificar o quanto que esse animal estava andando, né? O quanto que ele se dispersava, qual era a área que ele estava usando de vida, território também. Aqui já seria uma outra abordagem, né? Um rádio polar. No caso, um monitoramento por radiotelemetria, nesse caso não foi usado o GPS, que foi para ver a área de uso, né, de uma onça parda que foi reintroduzida no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, lá em Minas. Como eu falei anteriormente, é bom você acompanhar o animal para você ter uma noção se ele está, né, se adequando àquele lugar que ele foi introduzido, se a introdução está valendo a pena, né? Ou se ele está enfrentando algum, no caso da onça, né, que enfrenta conflitos, se ele está frequentando algum tipo de fazenda, de algum tipo de sítio, e pode estar
futuramente encontrar uma ameaça. Então, também é importante você estar monitorando esse animal que foi reintroduzido para ver se você evita alguns danos, né, e ao mesmo tempo tenta melhorar as condições para que a introdução seja um sucesso, né? Então, o pessoal com VHF, né, no caso, faziam sobrevoos, faziam triangulações em campo, e a partir delas eles conseguiram monitorar essa onça parda, né? E como mostra aí na legenda do mapa, né? Você tem um município ali, né, em triângulo vermelho, que é Araponga, seria o município mais próximo. A gente tem os limites do parque em laranjado, né? E alguns fragmentos florestais em verde. E os pontos em preto é a soltura, né? O primeiro ponto ali, e os outros pontos em preto é por onde a onça andou, ao longo do monitoramento. E foi possível acompanhá-la, né? E ver que ela usou o parque bastante, né? Usou esse rio aí, né? Esse corpo d'água, usou bastante os fragmentos florestais também e se manteve longe da cidade. Então, até esse ponto, a reintrodução valeu a pena, né? Você reintroduzir um animal que ele está usando ambientes nativos, teoricamente protegidos, com água, provavelmente com recurso e longe da antropização. Uma outra abordagem é a abordagem para estimar variáveis populacionais, né? Densidade, uso de habitat, território, área de vida, né? Que são informações populacionais muito importantes para a gente aplicar estudos em biodiversidade, ecologia e conservação, né? Então, foi utilizado um comparativo nesse caso aí, né? De armadilha fotográfica e a captura e recaptura, né? De onças pintadas, e aí o uso da radiotelemetria, nesse caso, com o GPS. Então, a proposta dos autores foram, além da comparação, né, ver se há diferença quando você faz um cálculo de estimativa de densidade e de área de vida com a armadilha fotográfica e com a coleira, né? Além dessa comparação, era também gerar informações sobre a densidade, a área de vida dos animais dessa população aí, né? E, consequentemente, o que a coleira também fornece, o uso de habitat desses animais e também outras variáveis interessantes, por exemplo, como comportamento de horário de atividade, né? Que tanto a coleira quanto a armadilha fotográfica pode nos fornecer essas informações. Então, é um trabalho muito interessante. Eu vou, após a aula aqui, vou deixar os PDFs todos no Drive lá. Então, quem tiver interesse pode estar olhando, que são trabalhos, como eu falei, que são abordagens parecidas, porque são com grandes felinos e coleira, né? Mas objetivos diferentes, né? Um objetivo é avaliar a dispersão, o outro avaliar a reintrodução e, por fim, avaliar questões populacionais. E, finalmente, outro trabalho que também teve um objetivo um pouco diferente, que avalia a imigração, né, a demografia, né, da puma concorda, da onça parda, e imigração em relação à caça e à população, né? Então, a partir da geolocalização dessas onças pardas,
foi possível mensurar e analisar se a população, se os efeitos antrópicos, né, em resumo, influenciava a imigração dessas ondas pardas e a demografia. Se elas ficavam mais adensadas, menos adensadas, em que região e qual região, né? E como era desesperado, né, a antropização, ela reduz, né, o adensamento de onças pardas, ela influencia negativamente no deslocamento e na imigração dessas onças pardas. E, bom, por fim era isso. Novamente eu falo, espero que tenham entendido, que eu consiga explicar a telemetria, a questão do GPS, o celular, tudo, as metodologias, e que realmente não é tão trivial de entender. Às vezes a gente precisa estudar um pouco de física, né, básica e tal, para entender a questão de frequência de onda e pá. Mas é um método muito interessante, né, e que, como o exemplo desses artigos mostram aí, tem importantes abordagens para a conservação de espécies chave, como é o caso da onça-pintada, né, ameaçada, que é o caso dela também, e também espécies com grandes áreas de vida, né, que seriam as guarda-chuvas, né? Você protege esse tipo de espécie, você protege todas as outras ali que o guarda-chuva está embaixo dele, né? Uma espécie de topo, né? Então, com um monitoramento de geolocalização, a gente pode melhorar as abordagens, melhorar as metodologias de trabalho com esses animais, que têm uma imensa importância para a conservação, e só que não é trivial, né? Não é simples. Então, como eu falei, vai ficar tudo mais claro, ou não, com a prática que vocês vão fazer de triangulação com o William agora. Aqui tem alguns programas que são utilizados, como o William falou, ele usa o Loos porque ele acha fácil, né? Mas há outros, né? E se eu não me engano, William, existe sim uma forma de usar no R. Eu vi em algum lugar, só que eu não sei. Aí eu vou abrir para as perguntas, né? E depois, enquanto ele for fazer as práticas, eu vou subindo lá no Drive os PDFs, tá? Então, muito obrigado aí, pessoal.